Com a palavra, Lucilo Varejão Neto. Eu sei o quanto é um pouco difícil hoje falar de Sérgio, me desculpem a voz, porque Sérgio foi uma espécie de meio-irmão. Meu irmão, eu digo, aqui está, por exemplo, um oferecimento feito por Sérgio em seu livro, em que ele coloca ao querido amigo, desde a adolescência, Lucilo Varejão Neto, bom, etc, etc, é quase que uma mini carta. Por que isto? Eu e Sérgio, nós fomos frutos da escola pública. Nós somos de uma época em que a escola pública formava inteligências, formava cabeças. Infelizmente, depois dos anos 70, começaram um avacalhamento da escola pública, que hoje é raro a pessoa que tem um mínimo de posse para colocar um filho na escola pública. E no ginásio pernambucano, nós fomos colegas desde o ginásio. E alunos do pai dele, Sérgio, que era o velho professor Moacir de Albuquerque, que era nosso professor de língua e literatura, não é, brasileira, etc. Esta afinidade, o velho meu pai também era professor catedrático, juntamente com o pai dele, do ginásio pernambucano. Na época em que, para se entrar numa escola como ginásio, havia concursos públicos com tese publicada para ser um professor de uma escola pública estadual. Não é? Hoje, basta o sujeito se decidir a ganhar R$400 por mês, ele consegue ser professor. Não é? E nem o livro mal paga a passagem. Então, o que existe nessa convivência foi meu companheiro. Eu cheguei a frequentar, inclusive, a casa do velho Moacir, na Madalena. E era muito engraçado, porque Sérgio, desde jovem, eu nunca cheguei lá uma dessas tardes de visita para não encontrá-lo devidamente deitado, ouvindo uma música clássica e lendo um romance ou um livro de poesias. E nesta convivência, Ângelo, eu lhe digo o seguinte: nós somos de uma geração em que não havia o Google, o Wikipédia, como é? O Wikipédia, um nomezinho assim, não é? Essas coisas em que, quando escrevíamos um texto, para fazermos uma citação, era preciso que tivéssemos lido a obra. Ora, nós sabemos a crise que o mundo sofreu ao após-guerra, os anos 50, 60, a guerra sempre assustou o perigo da bomba atômica, e havia autores que mexiam muito com a nossa consciência, que mexiam muito com essa esperança do amanhã, com a inquietação desse mundo absurdo, contraditório, em que as guerras matavam em troca de um capitalismo brabo. E nós começamos a ler obras, por exemplo, na minha geração, eu, o Sérgio, para lhe dar uma ideia de quem éramos colegas do curso clássico do ginásio, quem era a minha turma? Éramos eu, Sérgio Moacir de Albuquerque, Zé Luiz Delgado, João Hélio Mendonça, Sebastião Villanova, bom, e outros e outros. E uma geração que saiu da escola pública e que hoje demonstra a formação básica que teve. E a nossa geração era uma geração de leitores. Nós líamos, não havia o computador. Hoje, escrever está se tornando, não é, um hobby de aposentado. Ou então de uma antiga senhora que tem um caderninho da adolescência ali, que digitou na outra ponta, saiu o livro pronto.
e que às vezes ainda vem e diz, vou lhe mandar o meu livrinho. Não é? Quando na realidade eu estou acostumado a ler livros, e o livrinho às vezes vem realmente um livrinho. Então nós somos de uma geração de estudos, de discussão, de conversas aprofundadas. Sérgio tinha uma característica muito interessante. Era um homem calmo, ou pior, mais tranquilo que você possa imaginar. Às vezes, era até meio complicado uma conversa, porque quando a gente dirigia uma pergunta, ele ainda estava refletindo para saber exatamente o que é que ia responder. Era um homem de uma paz interior, era um pintor cujas obras coincidiam com a sua divagação monumental, sabendo manusear as cores, o desenho. Enfim, é uma pessoa que lia, escrevia, guardava seus textos, e acredito plenamente que Lucila deve ter influenciado muito para que ele pusesse seus textos na rua, porque, sem falar da sua novela Irene, publicada em Paris, aonde convivemos sempre discutindo as últimas novidades francesas, porque tanto ele passou anos como eu também. E o seu livro de poesia nos mostra não um poeta comum, não um poeta do dia a dia, mas quem conhece, por exemplo, um pouco da poesia moderna, quem lê um pouco das elucubrações, por exemplo, de um Rimbaud, de uma aventura poética, de uma audácia na poesia, nós vamos encontrar isto em Sérgio. É uma poesia que, na realidade, muitas vezes se mistura até com um ar de prosa, mas uma prosa poética, pensada, inteligente. Então é difícil quando a gente tem uma pessoa da mesma geração, da mesma idade, tivemos praticamente os mesmos caminhos, trilhamos quase que as mesmas leituras. Quantas vezes fizemos rodas com Sebastião Villanova, com ele. O Luiz Delgado às vezes era um pouco esquisito, porque a sua formação não é muito rígida, não permitia às vezes alguns excessos que nós, talvez mais libidinosos, com certas leituras diferentes, pudessem causar. Mas eram amigos que liam e que discutiam, viviam literatura. Você, quando fala da Casa de Pessoa, eu me recordo muito, não por ter frequentado, eu nunca apertei, você sabe, você frequentou, eu nunca estive na Casa de Pessoa, mas sabia praticamente de tudo que acontecia, porque sempre à noite estávamos reunidos comentando as ideias que se passaram durante o dia nas rodas inteligentes. Então, é difícil quando a gente tem uma pessoa que, por isso que eu digo, é um meio-irmão. É aquele que teve realmente uma vida, uma mesma formação, e que eu digo a você, Lucila, continua ainda muito bem guardado na minha memória. Obrigado.